Graça e paz. Hoje nós vamos gravar um vídeo falando a respeito da nação de Israel. Quando a nação de Israel ela nasceu, lá em Gênesis 12, quando Deus ele chama Abraão, né? Nós sabemos que Abraão é um patriarca, né? O primeiro patriarca da nação de Israel. E ele fala com Abraão assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabemos que Deus está falando que ele ia abençoar todos os que abençoassem Israel, e que em Israel, né, seriam benditas as nações da terra, porque nós sabemos que o Messias, né, ele veio desta nação de Israel, e todos aqueles, né, que aceita Jesus, ele é enxertado, né, na oliveira. E eu quero falar um pouco hoje sobre dar dois exemplos. O exemplo de uma pessoa importante que abençoou Israel e foi ricamente abençoado, e um que amaldiçoou e também foi terrivelmente amaldiçoado. Esses dois exemplos estão na Bíblia e eu quero falar um pouquinho a respeito de cada um deles, que são os dois faraó. O faraó da época de José e o faraó da época de Moisés. Todos dois, né? Faraó era um título, não é um nome, a Bíblia não fala o nome deles, mas faraó é um título, era um imperador. E o faraó naquela época ele era considerado Deus, né? Havia várias religiões em Israel, no Egito, vários ídolos, vários deuses. E um deles era o próprio faraó, que eles falavam, né, que era o Horus vivos na terra, ou seja, o Deus vivo na terra. E o faraó da época de José, o que acontece? Esse faraó da época de José, eu creio que todo mundo conhece a história de José. Se não conhece, lê Gênesis a partir do capítulo 37 e você vai entender tudo o que aconteceu com José, que José foi vendido como escravo, né, pelos seus irmãos e foi para a casa de Potifar. Lá ele foi, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele não quis, então ela acusou ele injustamente, ele foi parar na cadeia, interpretou o sonho, né, do copeiro e do padeiro de Faraó, e exatamente o que ele interpretou aconteceu, só que o copeiro, né, ele se esqueceu ainda de José por cerca de 2 a 3 anos. E aí quando o Faraó tem um sonho, né, das vacas magras, da vaca gorda, ninguém podia interpretar aquele sonho, o copeiro lembrou de José, né? Ou seja, Deus tem a hora certa, ele não lembrou antes porque não era o tempo certo. E aí, quando José vai e interpreta o sonho de Faraó, o Faraó coloca José então como governador do Egito, ou seja, o Egito tinha Faraó e abaixo de Faraó era José. E José, através, né, de José, o Egito se enriqueceu de uma forma estrondosa, porque José interpretou, né, que haveria anos de fome e depois anos de fartura, e que naqueles anos de fartura deveria então guardar-se, né, 1/5 de tudo aquilo que eles plantassem, que eles colhessem, eles deviam colocar em celeiros e guardar, porque haveria tempos de fome. E quando chega esse tempo de fome, a fome foi sobre toda a terra. Então, abriu-se então os celeiros ali no Egito, e José então ele começa a vender, né, os cereais que eles tinham, porque todas as nações ao redor do Egito, eles foram até o Egito. O Egito enriqueceu poderosamente, porque você imagina se você tem algo que nenhuma outra nação tem. E as nações então iam lá comprar e levava suas riquezas, levava seu ouro, e levava tudo. E José ia vendendo aquilo que eles tinham. Então o Egito ele se tornou um lugar que abençoou as nações, porque se a pessoa não tem o que comer e encontra um lugar onde comprar, ele está sendo abençoado, né? E ao mesmo tempo o Egito foi abençoado, porque o Egito ele tinha um mantimento e ele podia vender esse mantimento. Então ele prosperou de uma maneira assim sobrenatural. Enquanto todas as outras nações estavam empobrecendo, o Egito estava enriquecendo, na época de José. E aí acontece que José então traz a sua família. Faraó, né, tem a história lá, que eu não vou falar aqui no vídeo, creio que todo mundo conhece, que os irmãos de José então descem para comprar
mantimento no Egito. José reconhece eles, faz com eles ali um teste para ver se eles tinham mudado o coração deles, né? E depois ele se revela a eles e manda trazer seu pai. E vem então o pai, Jacó, e os seus filhos, e os netos e as noras. E veio uma família de 70 pessoas, mais ou menos, para o Egito. A Bíblia diz que eram 70 pessoas. Eles vieram. E aí, quando eles chegam no Egito, aqui em Gênesis 47, versículo 6, fala: o Faraó falando, né, com Jacó: a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Olha para você ver. Ali, Faraó fala assim para José: José vai dar para eles a melhor terra. José, ele foi uma bênção tão grande no Egito. E ele foi reconhecido. E agora Faraó estava fazendo o quê? Abençoando o povo de Israel. Ele estava abençoando. Ele deu a terra de Gósen, que é considerada, essa terra ela ficava no delta do Nilo. Era a terra mais fértil do Egito. Ele deu para que o povo de Israel, para que aquele povo que naquela época era só uma família, era 70 pessoas. Ele falou: olha, dá para os seus parentes, eles vão morar no melhor. Então eu quero abençoar eles com o melhor. Então eles foram abençoados, eles foram morar justamente nessa terra. E ali no Egito eles ficaram cerca de 430 anos. E o Egito se tornou um útero da nação de Israel. Né? O útero, porque ali 70 pessoas se transformou em quase 3 milhões de pessoas. Então ali se tornou o útero da nação de Israel. A nação foi só se multiplicando ali, foi multiplicando, o povo foi multiplicando de uma forma tal. E nessa época de José, o Egito então ele se torna assim proeminente em várias áreas. Ele desenvolve cirurgia de crânio. Imagina a cirurgia de crânio na época, né, de José. É até interessante que nós vimos a novela que passou há pouco tempo, e na novela realmente uma pessoa foi operada do crânio, né? O sumo sacerdote deles lá, que foi julgado lá pela escada abaixo, que teve um problema na cabeça, e houve-se uma cirurgia de crânio na novela daquela época. E a gente fica meio assim achando, mas pesquisando, eles desenvolveram mesmo naquela época cirurgia de crânio. Olha que coisa interessante. A técnica, né, para cirurgia de crânio. Desenvolveu também uma técnica da agricultura, porque lá, né, fala que o Nilo, né, eles eram considerados também como Deus. Então, quando havia a cheia do Nilo, ali eles produziam de uma forma extraordinária, mesmo nos lugares desertos. Então, eles desenvolveram uma técnica de agricultura, técnica de arquitetura, técnica na matemática, na astronomia, né? Até hoje se fala das riquezas do Egito daquela época, de José. Olha as pirâmides, até hoje as pirâmides, né, é uma coisa assim que você olha e fica pensando: como é que eles fizeram isso? Como? Então abençoarei os que te abençoarem. O faraó da época de José abençoou a nação de Israel. O faraó da época de José abençoou o povo de Deus. E ele foi ricamente abençoado. Mas passaram-se cerca de 430 anos. Né? Mudaram-se as linhagens. Por quê? Da última página de Gênesis para a página do primeiro capítulo de Êxodo, passa cerca de 300 anos. Porque o livro de Gênesis acaba com o povo de Israel chegando no Egito, né? Com a morte de José. Aí acaba. Aí começa o Êxodo. Aí quando você vira a página, começa o Êxodo, ele já começa com a ordem de Faraó mandando as parteiras matarem, né, os meninos, falando que a nação havia se multiplicado, que eles não queriam que a nação continuasse a crescer, porque ele se sentia ameaçado, porque a nação estava tão grande, a nação de Israel se tornou mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas. Só que quando a gente lê, parece que você vira a página e você fala assim: mas cadê a história? Parece que não continua. Mas é por quê?
porque do Gênesis para o Êxodo passaram-se 300 anos. Aí fala que levantou um faraó no Egito que não conhecia José, que não conhecia os feitos. É difícil, né? Porque até hoje tem a história, né, do Egito Antigo ainda, né? Difícil de falar que não conhecia a história, mas é o que a Bíblia nos relata. E aí o que acontece? Esse faraó, então, ele dá uma ordem para as parteiras, que está aqui em Êxodo 1, tá? Vou ler o verso 15. Fala assim: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Zifra e do a outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então, por que ele mandou matar os meninos? Porque quem vai para a guerra é o homem, né? E ele pensava o seguinte: eles são muitos, eles podem se unir com uma nação inimiga e destruir o Egito. Então ele começou a escravizar o povo começou a ser escravo. Não quer dizer, eles viveram 430 anos no Egito, mas eles não foram 430 anos escravos, não. Eles se tornaram escravos, né? Segundo vamos dizer assim, o consenso entre os teólogos, é que eles tenham sido escravizados no máximo por 100 anos. No máximo 100 anos. Porque quando eles chegaram ali, eles não ofereciam ameaça nenhuma, eles chegaram como visitantes. Eles chegaram lá e foram muito bem recebidos, e o faraó da época de José deu a melhor terra. E então eles só se tornaram, esse faraó então começa a se sentir ameaçado, né, pela nação de Israel, e então começa a escravizar o povo. Só que ele se sentia ameaçado, mas também ele não queria libertar o povo, ele não queria perder, né, o serviço escravo, ele não queria perder a mão de obra escrava. Então o que ele fala? Ele fala para as parteiras: olha, se for menino você vai matar. Só que o que acontece? As parteiras, elas temeram a Deus. Olha pra você ver. Aí o que fala? O verso 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? O 17 fala assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Olha para você ver como que Deus abençoa aquele que abençoa o povo dele. O que acontece? As parteiras não obedeceram à ordem do faraó, que era a pessoa mais poderosa, né, assim, da época, que era considerado um Deus vivo, mas elas temeram mais a Deus. E elas conservaram os meninos com vida. E aí o que acontece? Deus vai e estabelece casa para elas. Elas foram então também abençoadas, porque elas abençoaram o povo de Deus. Elas abençoaram. E aí o que acontece? Esse faraó então manda, já que as parteiras, né, não obedeceram, agora ele fala com o seu exército lá, com nomes que era para investigar, que toda casa que nascesse um menino era para jogar no rio, morrer afogado. Era para que aquelas crianças, então, agora, elas morreriam afogadas, elas tinham que ser afogadas. Aí que nós vemos a história de Moisés, que Moisés, a mãe dele coloca ele, né, num barquinho lá, betuma lá um cestinho, coloca ele, e ele vai descendo pela água, porque ela conseguiu esconder ele até 3 meses, depois ela não conseguiu esconder mais. Então nós vemos esse faraó totalmente contrário àquele primeiro. Tudo de bom que aquele primeiro fez, esse segundo, ele vem fazendo pior. E aí o que acontece? Deus permite então, né, depois de algum tempo, né, Moisés nasce. Por isso que eu falo com vocês, deve ser cerca de 100 anos, 100 e poucos anos, porque Moisés volta com 80 anos para libertar o povo. E na época que Moisés nasce, é a época que o faraó estava mandando matar os meninos no rio. Então o povo nessa época já estava escravizado. Né? Nós não sabemos se foi esse faraó que começou nesse faraó aqui, mas
em consenso é de 100 a 100 e poucos anos que ele tem realmente sido escravos. E aí o que acontece? Esse faraó, então, ele se torna o quê? Um genocida. Né? Ele manda matar todas as crianças. Primeiro através das parteiras, que não obedecem, e depois jogando eles agora no rio. Só que nós vemos, irmãos, que mais ou menos, né, 80 anos depois disso, né, quando Moisés volta e traz, não é o assunto, nós não vamos entrar nas pragas, mas 10 pragas ali acontecem, e nós sabemos que cada praga era desferindo um golpe sobre um deus egípcio, como eles consideravam que o Nilo era um deus. Então Deus fez o quê? Que as águas do Nilo se transformassem em sangue. Eles tinham uma deusa lá que era a imagem de uma rã. Então Deus envia o quê? Uma praga da rã. Né? O animal, eles consideravam que o boi, né, ele era sagrado. E aí Deus permite que aconteça várias úlceras nos animais. E aí, por aí vai, né? E cada uma daquelas pragas, Deus estava desferindo um golpe, falando para eles assim, ó, os seus deuses não são deuses de verdade. Os seus deuses não são deuses de verdade. Só que nós vamos entender aqui que na praga número 10, assim como ele mandou matar todos os meninos, o que acontece? Mais ou menos 80 anos depois. Todo primogênito do Egito morre. Todo primogênito. Ou seja, todo menino que nasceu nas casas mais velho morreram. Inclusive o filho do faraó. Ou seja, aquela maldição que ele fez com o povo de Israel, agora se voltou contra ele. Porque não mandou matar as crianças, e agora as crianças do Egito morreram. Os primogênitos do Egito morreram. E a segunda coisa interessante também, que aí quando as parteiras matam os meninos, ele manda matar os meninos agora afogados. E aí o que nós vemos também? O exército dele morrendo afogado. O exército dele morre afogado. Então quer dizer, ele amaldiçoou o povo, mas a maldição alcançou ele. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, está lá em Salmo, aquele que ama a maldição lhe sobrevém. A maldição lhe sobrevém. Então ele não abençoou o povo, ele amaldiçoou o povo. Ele trouxe escravidão, ele tentou destruir o povo. E aí agora o povo dele que é destruído. O Egito inteiro, toda aquela riqueza que o Egito teve na época de José, eles perderam agora. Porque eles perderam sua agricultura lá na chuva da saraiva e também com a praga dos gafanhotos. Eles perderam seus gados, eles perderam suas riquezas e por fim ele perdeu o quê? O seu exército afogado no Mar Vermelho. Então o Egito ele se tornou o quê? Um desastre naquela época. Porque uma nação, irmãos, ela tem que ter duas coisas fortes, a sua economia, e a economia deles estava arruinada. A economia do Egito ficou totalmente arruinada. E ele precisa de um exército forte. E ele perdeu também o seu exército afogado. O Egito, hoje, né? Então a gente fala assim, que houve 10 pragas, mas houve 2 desastres. Que foi a ruína da economia e o exército, né? Morrendo afogado. Foram 2 ruínas. E aí, quando a gente né, são 12 tribos. Então foram 10 pragas e 2 desastres. 12 tribos. Ai, mas você quer dizer que Deus nos vinga. Nós não temos direito a vingar, não. Deus fala assim, a mim pertence a vingança. Então aquele que me abençoar, será abençoado. Aí o Salmo 122, versículo 6, ele nos traz assim uma revelação muito grande. Ore pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Então, quando nós lembramos de orar por Jerusalém, quando nós olhamos para aquela nação, nós olhamos para as promessas de Deus sendo cumpridas a cada dia. E quando nós olhamos para os inimigos de Israel, onde que eles estão? O Egito hoje, irmãos, é só sombra do Egito que foi da época de José.
O Egito hoje, ele não é mais o mesmo povo, eles não têm mais a mesma língua, não é mais a mesma moeda, não é nem a mesma religião, as mesmas religiões, porque o Egito ele foi destruído e reconstruído várias vezes durante a história. Hoje a religião lá é o Islã. Hoje, se a pessoa vai lá, é simplesmente para ver a história que houve do Egito, porque para ver a arquitetura, porque o Egito hoje ele não é nem sombra do que ele foi na época de José, na época em que ele abençoou o povo de Israel. E aí quando nós pararmos para pensar, e cadê a Babilônia, a grande Babilônia? Não existe. Cadê a grande Grécia de Alexandre o Grande, que profanou o templo lá, Antíoco Epifânio, que colocou Zeus dentro do templo, que consagrou porco nos altares, né, do templo? Cadê? Cadê ele? Cadê Alexandre? Cadê a Grécia? A Grécia hoje é um país pequeno e está em crise econômica. Crise mesmo a Grécia. Lindo país, né? Pequenininho. Olha o tamanho que virou. Cadê o Império Otomano? Cadê o Império Medo-Persa? Cadê Hitler? Cadê Hitler? Ninguém sobreviveu. Ninguém desses que amaldiçoaram, desses que perseguiram o povo egípcio, sobreviveu. Hoje, né? O Irã falou, tem rede nacional que vai destruir Israel. Quem são eles, né? Quem são eles? E aí, quando nós pensamos o seguinte, o Egito vive só da sua história, né? E esses aí também estão só na história, não existem mais, mas a nação de Israel existe. E a nação de Israel está lá, o mesmo povo, com a mesma cultura, com a mesma língua, com a mesma moeda, com a mesma cultura, está lá. E aí a gente fala assim, quando nós falamos Israel é o relógio escatológico de Deus, é porque é o relógio escatológico de Deus. Israel é a menina dos olhos do Senhor, é a menina dos olhos do Senhor. Ai, irmã, mas eles negaram a Jesus, eles rejeitaram o Messias. Tá, eles rejeitaram. E por causa dessa rejeição, eles pagaram, eles até hoje pagam um preço alto e vão pagar um preço muito alto na grande tribulação, até reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias. Mas nem por isso eles deixaram de ser o povo escolhido de Deus. Nem por isso Deus, ele quebrou a aliança dele. Porque nós podemos quebrar a aliança com Deus, mas Deus não quebra conosco. Né? O povo de Israel, ele quebrou, ele invalidou a aliança que Deus tinha feito com eles no passado. Mas a nova aliança feita no nome de Jesus, essa aliança é inviolável, né? Quando nós aceitamos, e aqui em Romanos 11 fala o seguinte, e porque eles rejeitaram, né? Nós podemos hoje ser enxertados, nós somos enxertados, né? Na oliveira. Romanos 11, versículo, deixa eu ver se eu anotei o número do versículo 24. 11, 24. Fala assim, porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro é a oliveira brava, né? E contra a natureza enxertados na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, eles serão enxertados. Aqueles que ainda não reconhecem Jesus, reconhecerão Jesus. E ele está falando, porque se tu, somos nós, nós mesmos, porque se tu foste cortado natural zambuzeiro e contra a natureza enxertados na boa oliveira, nós fomos enxertados nessa boa oliveira. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O que Deus está falando? Deus está falando da nação de Israel e de nós, os gentios, que fomos enxertados nessa oliveira através de Jesus Cristo. Então hoje nós somos um povo só. Hoje não existe, existe um povo enxertado nessa oliveira, né? O cristão, ele foi enxertado em Israel. Ele foi enxertado na oliveira, que é Israel. Aqueles que já se converteram em Israel já estão enxertados na oliveira. Mas aqueles que ainda vão se converter, porque ainda vão se converter, porque Deus, ele é um Deus
que fala e que promete, as suas promessas se cumprem. E ele falou lá em Ezequiel 37 que o Espírito vai entrar neles e eles viverão. Hoje nós vemos, né, que essa profecia já se cumpriu fisicamente, mas espiritualmente ela ainda não se cumpriu por completo, porque o povo ainda está aguardando o Messias. Por isso que o anticristo vai vir e vai enganar eles até certo ponto. Mas vai chegar um ponto em que eles vão ver que ele não é o Messias e vão reconhecer Yeshua como Messias. Como Messias. E aí serão enxertados na sua própria oliveira. Então hoje nós estamos enxertados aqui nessa oliveira. Nós éramos zambuzeiros bravos, figueira brava, né? Oliveira brava, mas fomos enxertados na oliveira. E somos alimentados da ceifa dessa oliveira, porque foi de lá, de Israel, que veio o Messias. É olhar para Israel e ver os cumprimentos das promessas de Deus. E ver os cumprimentos. Só ver como que esse povo sobreviveu a tudo. Eles sobreviveram a cativeiro. Eles sofreram a exílio. Eles sobreviveram a cativeiro. Eles sobreviveram a exílio. Eles sobreviveram a holocaustos. Eles sobreviveram à Inquisição. Eles sobreviveram a tanta coisa. E estão lá. Uma nação poderosa em tecnologia. Prêmio Nobel de Ciência. Prêmio Nobel na Economia. Prêmio Nobel. Eles têm vários prêmios Nobel na nação de Israel. A nação de Israel está lá, né? Pronta. Pronta, sabe? Para qualquer hora surgir, né? O anticristo aí no mundo, porque quando ele surgir, nós sabemos também que a igreja será arrebatada. Israel, infelizmente, vai viver um tempo de angústia, que a Bíblia chama angústia de Jacó. Eles vão viver um tempo de angústia, até reconhecer que Jesus é o Messias. Mas nós devemos muito a essa nação. Nós devemos a essa nação. Nós devemos a esse povo. E nós precisamos cumprir o que o Salmo 122 fala. Orai pela paz de Israel. E aí sabe o que vai acontecer? Seremos prósperos. E fala, prosperarão aqueles que te amam. Eu mostrei para você que como prosperou a parteira, como prosperou a nação, o faraó da época de José, e como foi destruído, né, esse faraó da época de Moisés. Porque não, em vez de abençoar, amaldiçoou. Então que essa palavra, né, possa te chamar um pouquinho de atenção para você entender o que nós vivemos hoje e aonde nós estamos. Nós estamos enxertados nesta oliveira. Então, por isso, nós precisamos amar esse povo, amar esta nação, orar, né, para que eles tenham paz, porque eles tendo paz, sabe o que vai acontecer? Vai se propiciar o cumprimento das outras profecias, das profecias que faltam se cumprir durante a grande tribulação, né, todas as profecias que faltam se cumprir após o arrebatamento da igreja. Amém? Espero que, né, você tenha entendido, né, esse vídeo, a mensagem que eu quis passar para você. E essa mensagem é que olhe para Jerusalém, enxergue onde você está. Você também faz parte deste povo. Nós fazemos parte. E é de lá, Jesus Cristo volta lá na sua segunda vinda. E ele volta, sabe com quem? Com a sua igreja. E é de lá que Jesus Cristo vai implantar, vai governar o mundo inteiro por 1000 anos. E sabe quem vai estar lá? A igreja. Se você faz parte da igreja, você vai estar lá. Nós estaremos lá, junto com o Messias. Amém? Que Deus continue te abençoando.